o tema de hoje, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, porque nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país e no mundo. E o mundo está em constante mudança e nós temos medo de mudança. Se eu perguntar aqui quem tem medo de mudança, a grande maioria vai dizer que sim. Principalmente as mulheres. As mulheres têm medo de mudar até de quem faz a sua unha. Mulher tem medo de mudar de cabeleireiro. O homem passa em qualquer salão e só pergunta, quanto é o corte? De 25 para baixo ele está cortando. Passou de 25, está caro. É assim ou não é, rapaziada? As mulheres não importa o preço. Eu tenho a minha cabeleireira, a minha manicure. É coisa de mulher. E quando a gente fala sobre mudanças, algumas pessoas morrem de medo. Algumas pessoas têm medo de mudar de escola, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de tudo. Só que o mundo está sempre mudando. Tudo que está vivo está mudando. Só existe uma coisa que não muda: as coisas que estão mortas. Tudo que Deus criou e está vivo está mudando. A pessoa que está ao seu lado está mudando. Ela já está um dia mais velha do que ontem. E se você a conhece há muito tempo, você já deve ter percebido que o cabelo mudou, o corpo mudou, o olhar mudou. Algumas coisas já não estão mais como antes. Então, se você está mudando, agradeça a Deus, é porque você está vivo. Somente coisas mortas que não mudam. Amém? E algumas coisas nos causam medo. Quando a gente fala de crise, aí a gente fica com insegurança. E a gente fica assim, aonde eu vou me segurar? Aonde eu vou recorrer? E nós que somos o povo de Deus, recorremos ao reino de Deus. Nós recorremos à única esperança que nós temos, que é o reino de Deus. Todo mundo já percebeu que do ano 2023 em diante, nós teremos novas mudanças. E grandes mudanças vêm aí. Nós estamos acompanhando o nosso país. Algumas pessoas estão na frente dos quartéis, outras estão pelas ruas, outras estão nos quartos. Algumas pessoas me procuram e dizem, pastor, só podia dar uma palavra, porque as pessoas estão angustiadas, o que fazer? Pastores me ligam de Brasília, pastor, fecha a igreja e vem para cá. Eu recebo um monte de mensagem, né? Fecha a igreja e vai com o pessoal para não sei que lugar. E eu entendo tudo isso. Os bancos estão sofrendo mudanças. As empresas estão sofrendo mudanças. As famílias estão mudando. A maioria das pessoas estão com medo. É ou não é verdade? O país está com medo. As pessoas estão tremendo. Mas nós temos uma boa notícia. Nós temos o Evangelho. Nós temos as boas novas de Deus para nós. E uma coisa eu tenho certeza, Deus tem um plano. Eu tenho certeza que Deus tem um plano e Deus está sempre trabalhando dentro do plano dele. Quantos aqui acreditam que Deus está reinando? Então por que temer? Ele não está reinando? E eu vou fazer uma afirmativa. O cetro não caiu das mãos de Deus. Parece que tem hora que a gente acha que o cetro está nas mãos dos homens. Quando o faraó governava, Deus permitiu. Quando Nabucodonosor governava, Deus permitiu. Toda a história do mundo está registrada na Bíblia que está na sua mão. E Deus estava ali com o cetro na mão. Então eu vou compartilhar algumas coisas com vocês sobre crise e insegurança. Quando a gente fala em crise, deixa eu só clarear a palavra crise, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu estou com uma crise de rins. Outros dizem assim, eu estou com uma crise de dor de cabeça. A palavra crise é uma palavra que surgiu na medicina. Hoje nós usamos essa palavra para muitas coisas. Mas a palavra crise é uma palavra que surgiu na medicina. Quando os médicos tinham um problema nas mãos, e eles não sabiam qual ia ser o resultado,
Eles simplesmente declaravam: estamos com uma crise. O que eles estavam dizendo? Nós vamos aplicar o medicamento, ou nós vamos fazer o que temos que fazer, talvez uma cirurgia, mas nós não sabemos qual vai ser o resultado. Esse é o significado de crise. A palavra crise é um termo que divide entre o que eu estou vendo como problema e a falta de saber qual vai ser o significado. Em 1830, inseriram esse nome crise na economia. Então, a partir daí, a economia também passou a usar a palavra crise. Porque os médicos diziam, estamos agora no momento de selecionar, vamos atender esse ou esse. Esse é crise, nós não sabemos se vai viver ou morrer. Vamos atender esse vai morrer, esse vai viver. Para eles, a palavra crise era o momento de separar, era o momento de decidir. Tanto que, em alguns dicionários no mundo, a palavra crise significa peneirar, para ver o que vai dar no final. E por isso que nós estamos dizendo que nós estamos diante de uma crise. Por quê? Quem sabe o que vai ser amanhã? Alguém aqui sabe? Não. De uma coisa eu sei, do que já passou ontem. Os 5 minutos que nós chegamos aqui já é passado. Mas o futuro, a Bíblia diz que Deus guia os passos. Deus só nos dá o próximo passo. Você está indo para o futuro? Você está indo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A única coisa que Deus te dá, diz a Bíblia, é o próximo passo. Pode dar aí, Deus já te deu. E amanhã? Deixa para amanhã o seu mal. A Bíblia diz que você pode fazer planos, mas Deus guia os seus passos. Em uma versão mais para a nossa atualidade Deus só te mostra o próximo passo. Quem aqui pode me dizer o que vai ser de você nas próximas 3 horas? Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Mas o próximo passo você pode levantar e dar. Acabou. O que Deus quer com isso? É que nós confiemos a história nas mãos dEle. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que crise é um momento em que você não sabe qual vai ser o resultado. Você não criou, você não tem culpa, você não sabe quem causou, mas você precisa esperar. Assim como os médicos, precisamos esperar se ele vai ser curado ou se vai morrer. Precisamos esperar o que vai acontecer. Ou seja, é como um tornado. Ninguém controla um tornado, nenhum técnico. O técnico pode dizer, está vindo um tornado no seu país, mas nós não podemos pará-lo. Porque a palavra crise também é usada para tornado. Ninguém para um tornado, a não ser o Criador. Podem cavar os seus buracos, podem construir as suas casas, porque um tornado vem aí, uma crise vem aí. Quando está vindo uma crise, ninguém pode pará-la. Quando um tornado vem, ele vem e traz os seus açoites. Ninguém pode controlá-lo. Ninguém. E ele vem. Então, para a gente saber lidar com uma crise, primeiro eu preciso saber se eu estou diante de uma crise. Eu preciso saber, se eu não estou diante de uma crise, eu posso estar só com insegurança. Mas eu preciso saber o que a Bíblia me ensina para eu passar por esse evento que afeta a minha vida, que afeta o meu ambiente e que ninguém tem controle. Eu quero compartilhar 3 crises bíblicas com vocês. A primeira é que houve uma crise no mundo na época de José. José era um presidiário. Ele estava dentro da prisão. E ele estava preso simplesmente por ser fiel a Deus. Tem algumas pessoas pregando que quem é fiel a Deus não sofre. Isso é verdade, gente? Não é verdade. Quem é fiel a Deus passa por crise. Paulo passou por crise.
Daniel passou por crise, José passou por crise, Elias passou por crise, Eliseu, eu poderia ir citando um por um, Davi passou por crise, e agora eu estou citando para vocês José. Você poderia dizer, não, mas José é fiel a Deus. De escravo, poderia ter melhorado, né? De escravo, foi para a prisão. E mesmo na prisão, em crise, ele não murmurou, ele não reclamou, e ele sabia que ele estava ali, porque era também da vontade de Deus. Os cristãos precisam amadurecer. Precisamos amadurecer até o ponto de saber que às vezes até em uma prisão, quando vamos por amor a Deus, é o próprio Deus que permitiu. Só que José foi levado para onde estava o centro do governo do mundo naquela época, que era o Egito. E naquela época ali, Faraó teve um sonho. Quem teve um sonho? Faraó era crente? Faraó servia o Deus de José? Mas o Deus de José falou com Faraó. Uai, Deus fala com quem não serve a ele? Deus fala com quem ele quiser. Ele não falou com uma mula? Falou ou não falou? Deus falou com os gafanhotos. Quando teve a praga dos gafanhotos, não toca na colheita do meu povo. Quem falou para os gafanhotos não tocar? Como que os gafanhotos sabiam? Deus. Deus guiou os gafanhotos. Na praga dos piolhos, o povo de Deus não ficou piolento. Tem piolento aqui não, né? Vai que tem um egípcio aí. Quem falou para os egípcios para que cabeça eles iriam? Para que corpo? Deus falou com os piolhos. Só que às vezes a gente esquece que Deus comanda toda a sua criação. Deus comanda tudo. E naquela época, Deus falou com Faraó, porque Faraó era o líder do mundo. José era quem perto de Faraó? Ninguém. Quem? Ninguém. Qual era o cargo de José? Nenhum. O cargo dele era prisioneiro. O cargo dele era prisioneiro. Isso é um presidiário. Ele não era ninguém aos olhos de Faraó. Mas olha isso aqui. Aos olhos de Deus, José era a solução para o mundo daquela época. Tudo que Deus criou é uma solução. Toda a criação soluciona algo. Cada inseto é uma solução de Deus. Cada bactéria, cada coisa que Deus criou, estou dizendo um homem não, cada coisa que Deus criou é uma solução. Os meus olhos resolvem um problema, eles veem. Se você não tem os olhos, você tem um problema. Os meus olhos veem, a minha boca fala, meus ouvidos ouvem, os meus pés andam. Cada coisa que Deus colocou no seu corpo resolve um problema. E se eu te contar que você nasceu para ser a solução de Deus para alguém? Você tem que entender isso. Algumas pessoas nasceram para ser a solução de Deus para alguém. Você só precisa descobrir. Olha isso aqui, você não é a solução de Deus para todo mundo. Não tente resolver o problema de todo mundo, mas você nasceu por causa de alguém. Talvez você é a solução de Deus para um grupo, mas não para o mundo inteiro. Aí você para e pensa, e José, se você olhasse para ele, aqui, ex-escravo, presidiário, está achando que é quem? Só que Deus já tinha escrito, ele é a solução que eu criei para resolver o problema dessa época nesse mundo. Qual era o problema? Faraó teve um sonho, e Faraó chamou todos os sábios, todos os magos, todo mundo que ele achava que discerniria e saberia o sonho. Então fizeram magia, fizeram tudo que eles puderam fazer. Ninguém conseguiu. Ninguém. Até que alguém falou assim, tem um lá na prisão.
Ele sabe esse negócio de sonho. Manda chamar. Quando mandou chamar José, primeiro, ele tomou banho, ele trocou de roupa, ele raspou o cabelo e raspou a barba. Ele sabia que para se apresentar diante de Faraó, tinha um protocolo. Ele sabia que o comportamento da prisão não pode ser igual ao comportamento no palácio. Ele sabia se comportar na prisão, mas também sabia se comportar no palácio. Tem gente que não sabe se comportar, acha que pode fazer na rua o que faz em casa. Tem gente que acha que pode vir para a igreja e fazer na igreja o que faz em qualquer lugar. Tem gente que acha que pode ser quem ele quiser, do jeito que ele quiser, não sabe de protocolo. Esse tipo de pessoa é difícil de conviver, é ou não é, gente? Você já viu? Tem crente que vai na lanchonete que a gente tem que sair. Eles fazem tanta bagunça que aí o pessoal do mundo sabe, os crentes chegaram. Nós temos que ter protocolo. Chegar decentemente. Tem crente que não dá gorjeta, que não fala obrigado, e ainda leva o resto do refrigerante, que o garçom estava dando uma olhadinha para ele. Sobrou um restinho, né? E que tal a gente fazer ao contrário? Deixa um refrigerante pago para quem te atendeu. Né? E fala assim, peraí, aqui não é minha casa. Aqui nós não estamos em um ambiente particular. José sabia disso. Outra coisa, quando José se aproximou de Faraó, todos se ajoelhavam. E ele? Você não vai se ajoelhar? Eu só me curvo diante do meu Deus. O Faraó olhou, esse é diferente, mas eu preciso de alguém. Preciso de alguém para solucionar o meu sonho. E lá em Gênesis 41, Faraó começou a contar o sonho dele. Eu sonhei que tinha 4 vacas gordas. Que tinham 7 vacas gordas, perdão. Eu vou resumir. Depois eu sonhei que também tinha 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, eu coloquei só o versículo 20 aí. E as vacas magras e feias. Porque, gente, a fome é feia. A escassez é feia. É aquele tempo feio mesmo. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Deus falou com Faraó em sonhos, mas Faraó não discerniu o que Deus falou. Às vezes Deus fala com algumas pessoas, mas se essa pessoa não está conectada com Deus, ela não sabe o que Deus falou. Ela precisa buscar quem está conectado com Deus para ouvir a voz de Deus através dessa pessoa. Uau, porque são coisas que Deus faz. E aqui tem algumas coisas que José, rapidinho, eu não vou tirar todas as lições de José, que são muita coisa. E José, no meio daquela crise, porque agora Faraó também estava em crise, ele nem dormia. O que é isso? O que é isso? Aí chamou José. Aí José disse para Faraó, olha aí, Gênesis 41, no versículo 25. E disse assim, o seu sonho é um só. Uai, eu tive esse sonho e esse sonho. Eu sonhei com as vacas e sonhei com a espiga de milho. Não, seu sonho é um só. Deus está falando uma coisa só. O que Deus está te mostrando é o que Ele vai fazer. Ele sonhou com 7 anos de fartura. E depois 7 anos de escassez. Quem fez os 7 anos de fartura? Deus. Quem fez? E quem fez os 7 anos de escassez? Deus também. Uau, é verdade, pastor. Está escrito aí. Deus estava mostrando para Faraó o que ele iria fazer. Se Deus falar que vai trazer escassez, Ele vai mandar escassez. Só que Deus mostra antes, para dar livramento. Quando você tiver um sonho, e você entender que foi Deus que falou com você, Deus não está te falando para te punir, Deus está te falando para te proteger. Deus está dizendo assim, eu já estou avisando, é para dar livramento. Deus falou e mostrou para Faraó, mas o discernimento estava na boca de José. As nações precisam de homens
e mulheres que entendam as visões de Deus. Faraó discerniu um líder de Deus para entender o que ele não entendia. E hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas acham que sabem de tudo. Todo mundo acha que entendeu tudo. E ninguém vai discutir por isso. Mas Faraó, ele não era nenhum bobo. Ele não era nenhum desentendido. Mas ele sabia, não, isso aqui não é para mim. Ele discerniu um homem de Deus para entender e discernir o que ele não podia. Aí José compartilha algumas lições rapidamente com ele, porque foi o que Deus colocou na cabeça, no coração e na alma de José. A primeira lição aqui, versículo 34, é que José olhou para Faraó e disse: Faraó, ponha líderes sobre a terra. Em algumas versões, coloque governadores sobre a terra. Qual a primeira coisa que José disse? Levantem líderes. José sabia que nada começa sem liderança. Nada cresce sem liderança. Nada prevalece sem liderança. Nada acontece sem liderança. Todos precisam de líderes. Um time de futebol precisa de um líder. O indivíduo, o melhor nadador do mundo, precisa de um líder. Precisa de um mentor, de um treinador, para dizer para ele, aqui. Pergunto para vocês, o treinador é o melhor nadador do mundo? Mas aquele nadador precisa ouvir um líder. Precisa ouvir alguém dizendo para ele, você é o melhor nadador, mas eu estou vendo para onde você tem que ir. Aí não. O melhor jogador do mundo precisa ouvir o líder. O técnico nem aguenta correr, mas é o líder. Então José olha, Faraó, coloque líderes sobre a terra, para governar a terra. Segunda coisa, tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Uau! José sabia que nada funciona sem liderança. E José também sabia que precisava separar 20% de tudo que entrasse durante o tempo de fartura. Vocês prestaram atenção nisso? Vocês estão vivendo um tempo de fartura? Liderança, separe 20% e guarde. Separe 20% de tudo que entrar durante a fartura, durante 7 anos. Uau, é isso? Sabe por quê, gente? No versículo 30, tem uma chave aí. Porque José sabia também que quando viesse os 7 anos de fome, a fome faz esquecer a fartura. A dor faz esquecer os tempos sem dores. A angústia faz você esquecer os dias de alegria. Quando você está angustiado, você não celebra os dias de alegria que você passou. Você está simplesmente angustiado. Quando você está com fome, você não faz uma festa da fartura do ano passado. Você simplesmente chora de fome. E no versículo 30, José diz assim: e depois deles, depois dos dias de fartura, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será a fome faz esquecer a fartura. Não adianta você vir dizer para uma pessoa que tem fome, dizer, mas você não lembra aquela comida que eu te dei? Não, eu não quero lembrar, eu estou com fome hoje. A escassez faz você esquecer o tempo de fartura. Por isso que José disse, primeiro, liderança. Segundo, guarde 20%. Quando vier a fome,
A fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. As 7 vacas magras consumirão as vacas gordas. O problema consome a sua alegria. A dor consome as suas palmas, a sua celebração. A tristeza consome você. Não adianta ninguém vir dizer para você: por que você está triste? Olha o que você tem, olha isso. Um dia eu visitei uma menina, e ela estava com depressão, e ela disse: pastor, eu não aguento as pessoas virem aqui falando comigo assim: olha a sua casa, olha, você é tão linda, por que você está em depressão? E eu falei: é porque as pessoas não sabem que as vacas magras comem as vacas gordas. E ela disse: como assim? A tristeza engole a alegria. Quando você está com depressão profunda, não existe beleza, não existe valor em uma casa, não existe valor. Quando você está passando por momentos de tribulação, não existe como celebrar a bonança em meio à tribulação. Existe? Aí vai uma pessoa desavisada: por que você está chorando? Por que você está triste? Olha o que você tem. E a pessoa que está triste: você não sabe que as vacas magras comem a vaca gorda. A minha tristeza consome a minha alegria. A minha escassez consumiu minha fartura. O meu choro consumiu o meu riso. Vocês entenderam esse texto? E José, usado por Deus, estava falando com Faraó. Faraó, primeiro coloca governadores. Alguém para governar a vida do povo, alguém para liderar o povo, alguém para dar destino. Todas as vezes que eu estou pregando, eu preciso ter consciência de que eu estou dando destino para vocês. Eu não posso permitir que vocês venham aqui numa quinta-feira para ocupar vocês, sem vocês ouvirem uma palavra de destino. Então você vai para a sua casa hoje, foi a primeira coisa: eu estou governando a minha vida. Porque mesmo em meio aos problemas, preciso governar a minha vida. A tristeza é uma péssima conselheira, não deixe ela governar a sua vida. A angústia consome a alma, mas ela não pode governar a sua vida. Quando você está em prisão financeira, quando você está em uma prisão de um laudo médico, essas coisas tentam governar a sua vida. Então, saindo da boca de José, Deus estava dizendo e diz hoje também: governo sobre a terra. Toma o governo sobre a terra. Não deixa a angústia governar. Eu sei que é difícil. Às vezes parece que a gente está na lama. As vacas magras vão engolir as vacas gordas. Mas toma o governo. Se você não sabe o que fazer, escute só o que eu estou te dizendo. Está ali Faraó ouvindo José. Sim. José estava ensinando o que fazer na fartura. Ele disse: governo, guarda 20%. Não me respondam: quantos de vocês guardam 20% da sua fartura? A Bíblia ensina isso para quando vier os tempos difíceis. 20% das finanças, 20% da sua energia diária. Tem gente que dá toda a sua energia no trabalho. Quando chega em casa não tem energia para dar para o cônjuge nem para os filhos. Eu estou morto. A Bíblia diz que isso é vida de tolo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o tolo trabalha tanto que não encontra o caminho de casa. Tolo. Mas o sábio, ele sabe guardar energia. 20%. Você não pode dar 100% da sua vida para ninguém, só para essa pessoa. Aí eu vou dar 100% no trabalho. Não, você dá 100% no momento, mas 100% da sua vida não. Você conhece gente que sai do trabalho e já leva o trabalho no celular? Uma pasta debaixo do braço. Levou o trabalho, chega e coloca lá em cima da cama e começa, faz o jantar ou ajuda alguma coisinha, depois volta para o trabalho. E se eu te contar que isso é vida de tolo? O trabalho vai te esperar no outro dia do mesmo jeito. Você sabe o que significa a palavra poupança para mim? Lembrança da fartura. Só não poupa quem não tem fartura. Você está com fartura de energia, fartura de vida, poupe a sua vida.
Poupe a sua energia. Pastor, como assim poupar energia? Por exemplo, se você sabe que tem alguém aqui, que todas as vezes que ela chega na sua vida, ela leva toda a sua energia, sai fora dela. Não tem aquela pessoa que leva a sua energia? Aí você sai assim, quando você conversa com ela 10 minutos. Você chega todo feliz, opa, e aí como é que tá? Ela começa. E você? Mas você insiste? Mas você insiste? Eu falei, meu Deus, se ela conversar mais 10 minutos, meu joelho cai, eu preciso ir embora. Aí você sai, parece que você está com 100 quilos nas costas. Aí eu me encontrei com aquela pessoa. Alguém já passou por isso? Já passou por essas pessoas? Chega, era só eu. Você já conversou com pessoas que não te celebram? Também leva a sua energia. Poupança é a lembrança da fartura. Assim como gratidão é a memória do coração. Aí quando você está poupando, você está dizendo, eu tenho boa memória, eu tenho fartura de vida. Poupe a sua vida, poupe a sua energia, poupe as suas finanças. Você ganhou 1.000, poupe um pouco. Pastor, não consigo poupar 20, poupe um pouco. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que tudo é por um tempo. Não é o que está escrito lá? Todos comigo, tudo é por um tempo. É difícil ouvir isso. Eu vou falar e você diz é por um tempo. A alegria, verdade. A tristeza, a bonança, a falta, a vida. É que a gente esquece dessas coisas. Sabe essa pessoa que está rindo com você? Isso é por um tempo. Um dia ela vai rir de você. Sabe a pessoa que mente com você? Um dia ela vai mentir contra você. Sabe a pessoa que diz que te ama? É por um tempo. Só que a gente demora a aprender isso. Isso é maturidade. Sabe os seus filhos que moram na sua casa? É por um tempo. Eles vão embora. Tem pais que não aceitam isso, mas é por um tempo. Quantos aqui são adolescentes? É por um tempo. Quantos são jovens? É por um tempo, vocês vão envelhecer. Quantos aqui são casados? Diga, o casamento é por um tempo. Um de vocês vai ser levado. Pode não ser agora, pode ser daqui 30, 50 anos, só que exige maturidade a gente saber que é por um tempo. Essa igreja está aqui por um tempo. Jesus, quando estava na terra, ele nunca disse que ficaria para sempre. Ele disse, eu vou estar convosco até a consumação do século, mas o meu corpo, eles vão me matar, eu vou embora. Se eu não for, o Consolador não vem. Jesus esteve aqui por um tempo. A igreja está aqui por um tempo. Todos comigo, tudo é por um tempo. Tudo é por um tempo. Olha a pessoa do seu lado. Talvez ela é bonita, mas é por um tempo. Talvez é jovem, é por um tempo. Cabelinho pretinho ou loirinho, também é por um tempo. Alguns vão ter cabelo por um tempo. Isso é maturidade. Talvez você está passando por um momento de choro, também é por um tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, Deus está dizendo, é por um tempo. Tem gente que diz, por que eu nasci nesse tempo? Gente, há tempo de nascer. Deus planejou você para nascer nesse tempo. Assim como Ele planejou José para aquele tempo. Mas tudo aqui é temporal. Tudo aqui é temporal. A crise é por um tempo. A bonança também é por um tempo. Era isso que Deus estava ensinando através de José. Deixa eu sair de José. Também houve uma crise no mundo na época de Daniel. Todo mundo já ouviu falar de Daniel. Ou não, né? Mas todo mundo já ouviu falar de Daniel na cova dos leões. Até as crianças. E Daniel passou por um momento em que a Babilônia tomou o seu país. Vocês acham que é uma crise? Uma crise, perdeu o seu país? É. E naquele momento,
o rei Nabucodonosor, ele agora estava mandando em tudo. E o rei tomou uma decisão. Em Daniel capítulo 1, versículo 4, o rei mandou que buscassem. Como assim? Não quero saber se eles querem vir. Eu não quero saber se eles desejam vir. Vai lá e busca para mim. Serão meus. Busquem para mim jovens em que não houvesse defeito algum. Vocês podem achar estranho, peraí, jovens sem defeito? Talvez tenha um do seu lado, né? Essa palavra sem defeito é teleios. A palavra teleios quer dizer um jovem completo. Quando eu falo teleios para homens, homens completos, mulheres completas, Nabucodonosor sabia que lá no meio daquele povo de Israel tinha teleios. Isso está faltando na igreja, viu? Homens, mulheres e jovens completos. Aí Nabucodonosor diz que não tenha defeito, de boa aparência, ou seja, bonito. Será que levaria alguém aqui hoje? Opa! Quem acha que Nabucodonosor mandaria te buscar? Sem defeito, de boa aparência, bonito, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio. Quem aqui se credencia? Alguém? Vamos lá, vou de novo. O rei está chamando um grupo seleto. Primeiro, jovens, sem defeito algum, de boa aparência, instruídos na sabedoria, doutos na ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Deixa eu dar um destaque aqui para a meninada, para os jovens e os adolescentes. Eu acho que hoje nós teríamos dificuldade. Os jovens não estão cuidando da sua beleza. Alguns nem tomam banho. Jovens também têm que tomar banho. Vocês sabiam disso? Tomar aquele banho. Depois do banho, enxugar. Depois passa um creminho, né? Escova os dentes. Para lá, para cá, para lá, para cá. Fio dental. E pentear o cabelo. Graças a Deus passou a época da manga espada chupada, né? Não tinha aquele caroço de manga espada que fazia assim? Não tem mais, né? Mas isso aí até passa. Mas os jovens, não todos, mas a grande maioria não estão em busca de sabedoria. Nabucodonosor era um rei mundano. Ele sabia que no meio daquele povo de Deus tinha jovens que eram completos. Eles eram sem defeito, de boa aparência, ou seja, quando eles chegavam, eles mostravam a que vieram. Eles eram instruídos na sabedoria. Eles sabiam agir com sabedoria. Tem um grupo de jovem tolo nesse mundo hoje que nunca entrariam aqui. Existem dois grupos de pessoas nesse mundo: os sábios e os tolos. Você pode pegar a Bíblia e falar assim: eu vou digitar tolo aqui, já que tem uma Bíblia no seu computador, e você vai descobrir que é uma pessoa tola. Está tudo lá. Está tudo lá. E eu não vou falar aqui. Eu quero jovens que tenham ciência. Jovens que tenham ciência, eles tenham consciência das coisas, porque as coisas existem, porque as coisas funcionam, e que sejam entendidos no conhecimento. Eu acho que vocês deveriam pegar esse versículo e falar assim: eu vou me colocar aqui. E por último, que saibam se comportar no palácio do rei.
Tem gente que não sabe se comportar em lugar algum. Vocês conhecem gente assim? Nabucodonosor, eu não quero qualquer um. Eu quero jovens de boa aparência, que saibam se vestir, que saibam se cuidar, que sejam sábios, não só inteligentes, sábios, mas que tenham sabedoria, entendam o conhecimento e que saibam se comportar no palácio do rei. Porque José estava na prisão, ele não foi, simplesmente saiu da prisão e foi para o palácio. Não, eu vou me preparar. Ele sabia que o comportamento da prisão é diferente do comportamento do palácio. E aqui de novo, o rei mundano, eu quero jovens aqui que saibam se comportar no palácio. Vocês conhecem jovens que não sabem se comportar na rua, não sabem se comportar na praça, não sabem se comportar num banco, não sabem se comportar na igreja? Esse até Nabucodonosor não quer. Se Nabucodonosor não quer, fica ruim, né? Aí eles pegaram. Entre eles estava Daniel. Eles eram jovens, foram levados cativos, e eles tinham todas essas qualidades. Todo mundo queria ser amigo dessa turma. Eles estavam no meio dos príncipes, eles estavam no meio dos principais. E o rei da Babilônia tinha planos para eles. Preste atenção nisso. Eles estavam no meio de uma crise. O país deles, agora, não era mais o país deles. Eles foram levados cativos. Estavam em crise ou não? Estavam em crise. Foram levados contra a sua vontade. Estavam em crise. Parece José, né? Eles estavam com muitos problemas. E agora o rei da Babilônia ignorou que Deus tinha planos para eles e começou a ter planos. Não, eu tenho planos para vocês. O rei queria decidir o que eles iam comer. O rei queria decidir como eles iam estudar. O rei queria que eles simplesmente aprendessem a escrever, a falar e a fazer tudo de acordo com a língua dos caldeus. Mas esse era o plano de Deus? Só que aí precisava de um abençoado tipo Daniel, né? No versículo 5, o rei decidiu e designou uma porção diária de comida. O rei decidiu a quantidade de comida, de vinho, da própria mesa. O rei falou, eles vão comer da minha mesa. Eles vão comer como um rei. Eu quero que vocês dêem uma porção diária para eles. Olha o restante do versículo. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, eles podem servir o rei. Olha o que o rei tomou a decisão, gente. Pegou aqueles jovens cheios da sabedoria de Deus, cheios do conhecimento de Deus, cheio do protocolo de Deus, levou eles para Babilônia, porque Babilônia significa tudo que é contra o reino de Deus. Babilônia é tudo que se opõe ao reino de Deus. É o reino do anticristo. Anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Então agora, ele falou assim, eu tirei vocês do reino onde Deus governa e coloquei vocês no meu reino. Eu vou decidir o que vocês vão comer. Eu vou decidir o que vocês vão fazer, como vocês vão conversar, eu decido. E eu vou dar instruções para vocês por 3 anos. Eu vou ensinar para vocês, eu vou doutrinar vocês. Que coisa, né? O rei do mundo estava tomando essa decisão, era uma crise. O que esse rei queria? O segredo do rei não era contaminá-los com a comida. A intenção principal do rei era contaminá-los com as palavras, o treinamento. Porque todas as vezes que eles sentassem para comer, durante 3 anos, eles iriam receber a língua dos caldeus, a lei dos caldeus, o ensino dos caldeus. Olhem para mim, eles eram jovens ou não? O que jovem mais gosta de fazer? Sentar em qualquer lugar. Basta convidar para comer. É ou não é verdade? Convide os jovens para comer, se de graça for,
eles estarão todos lá. Só que Nabucodonosor estava diante de jovens sábios. Não estou dizendo que você deve negar um convite para comer, não, viu? Até eu aceito. Só que você tem que escolher a mesa. Quantos entenderam? Escolher a mesa. O problema não estava na comida do rei. O problema estava na mesa do rei. Porque todas as vezes que eles sentassem naquela mesa, eles iriam ouvir as instruções de Nabucodonosor. Eles iriam ouvir as instruções da Babilônia. E às vezes, as pessoas se assentam na mesa, crentes, em mesas que não era para sentar. E estão recebendo instruções erradas. Estão recebendo contaminação do mundo. Agora imagina você ver as pessoas sentando naquela mesa por 3 anos. Nabucodonosor tinha uma intenção: contaminá-los com a sabedoria da Babilônia, com a lei da Babilônia, o treinamento da Babilônia. Porque todas as vezes que recebessem comida, iriam receber mentoria. Em qual mesa você está recebendo mentoria? Em qual mesa você está recebendo o ensino? Mas de repente está lá um jovem chamado Daniel, e ele percebeu, e ele propôs no seu coração de não se contaminar. A contaminação não estava na comida, estava nas palavras da Babilônia, a doutrina da Babilônia, porque a ideia da Babilônia era corromper a sabedoria de Deus que estava sobre eles. E vocês acham que Satanás está fazendo diferente? A mesma coisa, a mesma coisa. Se você é jovem, homem, mulher, quando nós entramos em crise, isso não pode ser uma desculpa para você comer o que a Babilônia te der. Não pode ser desculpa para você aceitar o que a Babilônia te oferecer. Seja como José, seja como Daniel, você tem que ter um posicionamento de Deus na sua vida. Amém? Por último, houve crise no meio dos discípulos, mesmo na companhia de Jesus. José era um homem de Deus e teve crise. Daniel era um homem de Deus, passou por crise. E agora imagina, os discípulos estavam com Deus no barco. Eles poderiam dizer: agora quem é quem? Nós estamos aqui, né? Nós somos cidadãos do reino. Só que em Lucas 8, 23, deixa sua Bíblia aberta aí, a Bíblia registra em Lucas 8, o momento em que Jesus entra no barco com eles para atravessar o lago de Genezaré. E quando Jesus entra no barco, Jesus dorme. E enquanto Jesus estava dormindo, aconteceu uma tempestade. Tempestade também é uma crise. Quando vem uma tempestade, você não pode controlar. Você não pode decidir quando ela vai parar. Mas ela para. Sob 2 circunstâncias. Quando ela findar o seu tempo, ou quando o Criador estender as mãos. Eu não sei se você está passando por uma tempestade. Eu não sei se você está passando por um tempo de crise tipo José, ou uma crise tipo Daniel, ou uma crise como os discípulos. Talvez o seu barco está açoitado, as ondas estão batendo, e você diz: eu já orei, eu já cantei, eu já falei, mas Jesus parece que está dormindo. E naquele momento, olha aí no versículo 23, e navegando eles, Jesus adormeceu. Uau, Jesus dormiu, e quando Jesus dormiu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e eles estavam em perigo. Às vezes nós estamos em perigo, mesmo no mesmo barco com Jesus. Às vezes você é do louvor, você é do ministério do diaconato, de alguma liderança, seja com crianças, com jovens, e de repente você se vê em perigo. Você vê a sua vida ameaçada, você vê a sua família sob ameaça, e você simplesmente
para de orar, porque você mesmo diz, parece que Jesus está dormindo e não está vendo o perigo que eu estou. Jesus estava dormindo em meio a uma crise. Jesus estava no barco dormindo, e os discípulos estavam apavorados. Sabe por que eles estavam apavorados? Afobados, correndo, porque eles eram como nós. Talvez eles eram até capixabas. É ou não é verdade? Às vezes, eu já orei, eu já pedi o pastor, eu já pedi outro pastor, eu pedi o diácono, eu pedi, todo mundo, impõe a mão, ora, unge, joga essa água na cara dessa pessoa, faz alguma coisa, eu vou rolar para a esquerda, rolar para a direita, aí você levanta. Não aconteceu nada, a tempestade ainda está batendo. Quem já passou por isso, gente? Eu já, mas alguém igual eu? E você ora, e o barco está, meu Deus, o barco vai balançar, mas Jesus está comigo, eu estou com a minha Bíblia, e você abraça a Bíblia, você ora por mim, e passa por ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí depois você fala ora, depois por, depois mim, depois você fala assim, ora, mim, você nem sabe o que você fala mais, depois você não consegue nem falar mais. Aí você, eu orei, aí dá aquela vontade de desistir, porque a onda continua, e você fala, até que hora que eu não vou aguentar, porque você não consegue parar a tempestade, nem segurar o barco, você não consegue nenhum dos dois, e você segura no barco, na verdade você segura no barco, mas o barco te joga, e o credor bate na porta, o médico manda a notícia, e cada vez parece que a tempestade bate mais, e você simplesmente tem uma convicção, eu vou morrer, se eu não morrer, alguém vai me matar, alguma coisa vai acontecer, eu não consigo sair dessa. Parece que quanto mais eu vou, parece que quanto mais eu vou orar, mais piora. Aí parece que a gente é tipo eles assim, a gente fica desesperado, a gente grita, a gente chora, aí pastor fala comigo, e aí a gente tem oração de madrugada, eu quero ir na oração de madrugada, porque o barco está balançando, tem oração 3 horas, eu vou na oração 3 horas também, tem oração 9 horas da noite, eu quero ir nessa oração também, tem culto todo dia, eu quero ir todo dia, porque quando nós estamos em crise, o nosso ouvido abre, a gente ouve tudo, a gente quer ouvir, porque a gente quer que alguém fale, a gente quer que alguém fale assim, terra à vista, mas não tem terra, não tem ninguém falando, e Jesus está, ó, e você desesperado, eu e você desesperado, aí lá no versículo 24, eles vão lá e batem Jesus, chama Jesus, eles despertam Jesus e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Não é assim que a gente fala? Será que ninguém está vendo que eu estou perecendo? Será que ninguém está vendo o meu sofrimento? Será que ninguém se importa? É assim ou não é? Aí, as pessoas mais próximas, parece que elas se afastam um pouco. Parece que quanto mais você precisa delas, mais elas se distanciam. E às vezes as pessoas que você acha que não estão próximas, elas se aproximam. Mas você ainda continua gritando, mestre, não te importa que pereçamos? E você às vezes fala, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o que está acontecendo comigo, e fica naquela correria. E Jesus, ele fala algo aí. E Jesus, por que vocês me despertaram? Por que você está me chamando? Mestre, Jesus disse, esse é o seu problema. Qual é o meu problema? Este é o seu problema. Você está dando muito crédito para a tempestade. Você está dando mais crédito para a tempestade do que para mim. Eu não estou aqui. Mas eles continuam, olha as águas, olha o vento, o barco, o barulho.
É como nós, eu estou desempregado, eu estou com dores, eu estou na UTI, eu estou com esse problema, olha a nação, olha a economia, olha o trabalho. Jesus levanta, ele repreende o vento e o mar. Ele repreende. Mas depois ele volta para eles e pergunta: onde é que está a sua fé? Você está acreditando mais na tempestade do que em mim. Você está acreditando que a tempestade vai te matar, mas eu estou aqui do lado, você não acredita que eu posso te livrar da tempestade. Talvez eu falo para alguém que está dando mais crédito para a tempestade do que para o seu Criador. Ele criou o céu, criou a terra, Ele criou o universo, Ele criou você. Uma tempestade para Ele, Ele só diz: acalma o vento, acalma o mar. Ele perguntou para eles: onde é que está a sua fé? E eles com muito medo dizendo: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o mesmo que os sapos obedeceram, é o mesmo que os gafanhotos obedeceram, é o mesmo, Ele é o mesmo hoje. Seja na crise de José, na crise de Daniel, ou seja na crise dos discípulos, ou na sua crise. Talvez você está achando que Jesus está dormindo porque Ele não pode fazer nada. Na realidade, Ele está no seu barco, e isso basta. É como se Jesus estivesse ensinando: aqui no reino, a gente dorme no meio da tempestade. Aqui no meu reino, a gente dorme no meio da tempestade. Aqui no meu reino, a gente dorme em meio à tempestade. Como assim? A sua fé é provada. É nesses tempos. No tempo da crise, nós não queremos decorar a Escritura, temos que viver a Escritura. Mas Jesus estava perguntando para eles assim: onde é que está a sua fé? Sabe por que Jesus fez essa pergunta para eles? Primeiro, eles andavam com Jesus todos os dias. Eles conheciam a lei e os profetas. Eles sabiam tudo que foi profetizado. Jesus então estava questionando para eles: vocês não disseram que eu sou o Messias? Vocês não estão me seguindo porque creem que eu sou o Messias? Vocês são judeus e vocês conhecem todo o Velho Testamento. Eu já disse para vocês que eu serei preso, serei julgado, serei crucificado e no terceiro dia vou ressuscitar. Eu não disse que serei afogado. Se eu vou ser crucificado, por que nós estamos preocupados com a água? Por que vocês estão com medo das águas, se eu vou ser morta em uma cruz, e não no oceano? Sabe o que Jesus estava dizendo? O que Deus disse a seu respeito, permanece acima da crise. O que Deus disse a seu respeito, vai prevalecer acima e no meio da tempestade. Deus não foi lá e impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse jogado na fornalha. Era uma crise. Deus entrou com eles na fornalha. Deus não tirou Daniel da cova dos leões e não impediu dele ser jogado. Deus dormiu com Daniel. Nós somos um tipo de gente estranho. Nós somos um tipo de gente que caminha no fogo. Somos um tipo de gente que dorme com leões. Somos um tipo de gente que anda em carros e cavaleiros de fogo até o céu. Somos um tipo de gente que crê no sobrenatural. Somos um tipo de gente que tem que aprender a dormir no meio da tempestade.
Todos nós, se não passamos, ou se não estamos passando, a qualquer momento você vai estar no meio de uma tempestade. Se você está com Jesus no seu barco, aprenda a descansar no meio da tempestade. Porque depois da tempestade, vem a bonança. A bonança vai chegar para você. Deus está ouvindo você. Para de viver pelo que você está vendo. Eu sei que é difícil, mas passe a viver pelo que você sabe. Pela fé. Por isso Jesus disse: onde é que está a sua fé? Como assim? Mas nós estamos vendo a tempestade. Para de olhar para a tempestade e lembre-se do que eu te falei. Tire os olhos da tempestade. Lembre-se do que eu te disse. Lembre-se das minhas palavras. É isso que Deus estava dizendo, e é isso que Deus está dizendo hoje. Pare de olhar e volte a me ouvir. Ele era o Messias, não poderia se afogar. O seu propósito te protege no dia da tormenta. Deus tem um propósito para você. Se apresente diante de Deus, como José, como Daniel, e diz: Deus, eu só tenho um propósito para mim. Eu sou uma solução que o Senhor criou. Tem alguém me esperando para eu levar a palavra. Tem alguém esperando para eu ser um canal de bênção na vida dela. Eu estou aqui pronto para isso. Eu estou aqui pronto para ser usado para isso. Quantos creem nisso? Levanta uma de suas mãos e feche os seus olhos e diga: Deus, eu sou um propósito do Senhor. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu quero viver por Tua palavra. Amém. Para terminar, José foi a voz de Deus no Egito. Daniel foi a voz de Deus na Babilônia. O que a gente aprende aqui? Em Gênesis 41, 55, quando todo o Egito começou a sofrer com a crise, o povo correu até Faraó e clamou por comida. E Faraó respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam tudo o que ele disser. Uau! De escravo, de prisioneiro, a voz principal do Egito. Se Deus te desenhou para ser uma voz nesse tempo, é isso que você vai ser. Tem algo desenhado para você. Faraó decidiu, não. Faraó teve que entender que foi Deus que fez isso, que José seria a voz da abundância e a voz de Deus no Egito. Olhem para mim todos. Eu sei que vocês usam o celular todo dia, assistem vídeos, ouvem podcasts. Eu sei que vocês assistem televisão, mas cuidado com a voz que você ouve. A voz que você escolheu para ouvir vai decidir o seu futuro. A voz que você escolher é a voz que vai dirigir o seu futuro. Preste atenção nisso. Muitas pessoas estão apavoradas por causa da voz que decidiram ouvir. Outros estão desesperados. Outros estão se sentindo um Deus. Porque a voz que você ouve, ela decide a sua vida. A voz que você ouve, ou acrescenta a sua fé, ou rouba a sua fé. No caso de José, Deus fez dele a voz do mundo, naquela época. E Deus usou José para salvar o mundo da fome. No caso de Daniel, Daniel ignorou seguir a voz de Nabucodonosor. Ignorou a voz da Babilônia. Mas Babilônia é o rei. Babilônia é o rei que manda. Não, para Daniel, eu não vou me contaminar. Se o mundo te contaminar,
você vai tentar trazer o mundo para dentro da igreja. E se a igreja se contaminar com o mundo, a igreja começa a ser destruída. Coisa mais fácil que tem é contaminação. A contaminação da mente, a contaminação dos propósitos, dos valores. E Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Vocês que estudam, estão sozinhos na faculdade, sozinhos em outra cidade, você tem que propor. Eu proponho no meu coração. Você que é casado, você que é casada, às vezes está viajando, você que está me ouvindo ou assistindo, você está em algum lugar e você diz: uau, estou aqui sozinho. Propõe no seu coração não se contaminar com o mundo. Quando se propõe? Levanta suas mãos e diga: eu me proponho a não me contaminar com as coisas do mundo. Quem tem que se propor? Você. É você. Por último, os discípulos só precisaram de uma coisa para sair da crise: a voz de Jesus. Enquanto eles estavam falando, eles estavam tipo morrendo. Quando eles pararam de falar, Jesus falou. Quando Jesus falou, a tempestade acalmou. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Se você está passando por uma crise, se você está com medo dos dias que virão, não importa. Eu te aconselho a entrar no barco onde Jesus está. Esse barco é o reino de Deus. A igreja é esse barco. Se você está passando por momentos de tanta dificuldade, o cetro não saiu da mão do nosso rei. Saiu? Saiu? O cetro está nas mãos dele. Ele é o mesmo que acalmou aquela tempestade. É o mesmo que acalmou o mar. Ele é o mesmo que pode acalmar o seu coração. Porque quando estamos em tempestade, o coração fica agitado. O sono vai embora. Os dias são roubados. Vêm os ladrões de alegria. A gente não consegue concentrar. Você não consegue concentrar no seu trabalho. Você não consegue nem sair de férias. Você não quer viajar. Você não quer nada. Porque as vacas magras engolem as vacas gordas. A escassez leva embora a lembrança da abundância. Quando as vacas magras estão reinando, as lágrimas engolem os dias de alegria. A tristeza acaba com a celebração. A memória da bonança vai embora. Mas eu quero desafiar você a confiar no Senhor. Põe uma das suas mãos no seu coração e coloca aí diante de Deus. Fala com Deus em que barco você está, em que tempestade você está passando. Fala aí. Fala: Jesus, eu estou aqui, estou com a minha fé. Eu estava até hoje olhando a tempestade. Eu estava olhando o vento. Mas eu vou tirar os meus olhos do vento e eu vou sair daqui caminhando pelo que eu ouvir, não pelo que eu vejo. Eu vou sair daqui caminhando debaixo da tua palavra. Eu creio que o Senhor vai cessar essa tempestade na minha vida. Eu creio que a bonança está a caminho. Eu vou aguentar firme e vou aprender a descansar nessa tempestade. Eu vou aprender com o Senhor a dormir no meio da crise. Mas só o Senhor para me ensinar isso. Eu não sei fazer isso sozinho. O meu coração não sabe fazer isso sozinho. O meu corpo não consegue responder. Eu preciso de um milagre do Senhor na minha alma. Eu preciso de um milagre do Senhor no meu coração. Porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que eu sou a solução do Senhor para alguém. Eu sei que talvez tenha um povo me esperando, talvez tenha alguém me esperando.
eu nasci para fazer algo para o Senhor, eu estou aqui, estou à disposição, eis-me aqui. Talvez como José, já tentaram escravizar você, já tentaram aprisionar você, mas o rei mandou te chamar. E quando o rei manda te chamar, é porque Deus está dizendo que chegou a sua hora. Aos olhos do homem, José não era nada, não era ninguém. Talvez é isso que disseram de você. Mas Deus está dizendo, você é meu, você é minha. Eu tenho um plano para você, maior do que você. Tudo que você está fazendo é só um detalhe temporário. O que eu tenho para fazer na sua vida e através da sua vida, vai gerar resultado eterno. E talvez como os discípulos, você já até disse, será que ninguém está vendo que eu estou sofrendo? Será que eu vou aguentar essa tempestade? Aquele que acalma o vento e acalma o mar, é que fala com você nessa noite. É Jesus quem fala com você nessa noite. Acalma o seu coração, sossega o seu coração, sossega a sua alma, porque a bonança vai chegar. E lembra do seu Criador nesse dia. Com as mãos no seu coração, agradeça a Deus pela bonança que está vindo em sua direção. E agradeça a Deus pelo trabalho que Ele tem para fazer através da sua vida. É esse propósito que vai te proteger. É essa chamada de Deus que vai proteger você até o dia em que você realizar tudo que Ele te criou. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o quanto o seu barco já foi açoitado, não importa o quanto você já viu o seu barco sofrendo para a esquerda ou para a direita, não tente segurar o seu barco, você não vai conseguir. Lembra do que Ele está te dizendo. Lembra do que Ele já te disse. Eu tenho um plano para você. Eu tenho uma história para você. Aleluia. Aleluia. Deus está sarando corações aqui nessa noite. Aleluia. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Ele cuidar das coisas que estão te fazendo infeliz. Ele vai mandar esses ladrões de alegria embora. Aquelas vacas magras, Ele também criou aquele tempo, mas passou. Vai passar. Vai passar. E a bonança vai chegar na sua vida. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Você é um plano de Deus. Você não é um acidente. Você é um plano de Deus. Você não é um acidente. Diga comigo, eu não sou um acidente. Eu não estou aqui por acaso. Deus me planejou. Deus me planejou do jeitinho que eu sou. Eu sou uma solução de Deus. Eu não sei quem, eu não sei para onde, mas eu estou aqui para ser usado, para ser usada por Deus no que Ele planejou. Em nome de Jesus. Amém. Estenda assim as suas mãos. Meu Deus, obrigado por Tua palavra. E obrigado pelo que o Senhor fez aqui nessa noite. Pela cirurgia que o Senhor fez, pela tempestade que o Senhor acalmou, e pela bonança que o Senhor já preparou. Eu creio, ó Deus, que vou ouvir testemunhos, em breve, dessa palavra de hoje, em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do doce Espírito, repouse sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre, todos digam amém. Amém. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga, você é uma solução de Deus. Vá em paz.